Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Uma alegria a gente se encontrar aqui mais uma vez, como de costume, toda terça-feira, nesse horário. Nosso programa é ao vivo. O programa Eclésia é um programa de catequese, um programa de história da igreja, um programa onde a gente comenta sobre curiosidades, doutrina da Igreja Católica, muita coisa relacionada à vida dos santos. Vira e mexe a gente comenta aqui sobre algum grande santo, sobre algo específico dos ritos católicos, que hoje tem tudo a ver com o rito. A gente vai comentar bastante coisa de rito, o tema no programa de hoje. Enfim, é um programa de catequese. Vocês estão convidados conosco, então, sempre ao vivo esse horário. E aos domingos temos nosso reprise, a partir das 9h30 da noite. O programa Eclésia tem sempre a participação de um comentarista. Na maioria das vezes é o nosso querido Padre Guido, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Como é bom chegar nas vossas casas com tanta alegria e tanto entusiasmo. Hoje queremos parabenizar o casal Jaime e Grantine pelos 63 anos de vida conjugal abençoado por Deus. E olha só, na cidade de Bom Jesus de Itabapoana, do Rio de Janeiro, Dona Maria Isa, que é a mãe do jovem Luiz Paulo Stefanelli de Andrade, que acaba de fazer uma stage vocacional, e também Dona Maria das Dores, e os familiares estão todos ligados no programa. E vamos também em Minas Gerais, em Uberlândia, onde Dona Suzete e Nelson Antônio, pais do jovem Ramon Michelone Mascarello, e também queremos cumprimentar a vovó, Dona Auxília Maria, estão acompanhando o programa. Estamos em clima de festa, Eric, na nossa cidade de Bauru, no interior de São Paulo, em homenagem a Nossa Senhora das Graças, padroeira da paróquia. Inclusive, no próximo domingo, além da solenidade religiosa, haverá também uma grande concentração de povo assistindo a um show tipo gospel, né, de músicas religiosas, do famoso conjunto Rosa de Saron. Ah, é verdade, a Banda Rosa de Saron vai estar lá na paróquia que o Padre Guido trabalha, na cidade de Bauru, interior de São Paulo, na paróquia Nossa Senhora das Graças, já que está perto da festa dela, Nossa Senhora das Graças. Está aí uma foto dos nossos amigos da Banda Rosa de Saron. Estarão fazendo esse show lá em Bauru no dia 22, a partir das 8 horas da noite. 8 horas da noite. Todo mundo da região está convidado, então, para participar desse show, buscar mais informações lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, para participar desse show. Aliás, a Banda Rosa de Saron estará conosco aqui na TV Século XXI na próxima quarta-feira. Não a quarta-feira dessa semana, não é amanhã. Na quarta-feira que vem vai estar, então, a Banda Rosa de Saron, o cantor Tony Alisson e também o Patrício Rocha. Todos eles foram destaques do Troféu Louvemos, edição 2015. E agora, nesse período, então, a gente faz um show com os destaques do Troféu Louvemos, Banda Rosa de Saron, cantor Tony Alisson e também o Patrício Rocha. Quarta-feira que vem, aqui na TV Século XXI, você é o convidado também a assistir esse show aqui conosco, tá bom? Padre Guido, vamos lá que a gente tem muito trabalho hoje pela frente. Sem dúvida. Nosso tema é um tema interessante, porque esse tema, ele dá, vamos dizer assim, bons ganchos para a gente conversar. A gente vai falar hoje sobre as ordens menores, né? Os ministérios, as ordens menores, que são etapas, fases que os candidatos ao sacerdócio e também ao diaconato passam antes ainda da ordenação propriamente dita. Então, são fases, etapas, né? Temos costumes de acordo com os católicos orientais, costumes de acordo com o rito antigo católico e o rito atual, o rito ordinário e extraordinário latino. Enfim, vamos entender um pouco sobre isso. Como eu disse, ele dá bons ganchos. Assim a gente fala de outros assuntos relacionados a tudo isso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, aliás, quem ligar para a gente, mandar e-mail ou também mensagem via WhatsApp, a gente vai sortear no fim do programa um livro bacana sobre a vida de Santa Filomena, conhecer um pouco mais sobre a história de Santa Filomena, seus milagres, a devoção, enfim, toda a história que envolve essa grande santa. Liga para a gente, manda o seu e-mail, telefonema, mensagem via WhatsApp. Ao final do programa, a gente vai sortear esse livro, então, sobre Santa Filomena e a grande devoção que aqui no Brasil temos por essa santa chamada Filomena, tá bom? Ah, Padre Guido, já vou adiantar para os nossos telespectadores aqui, mas durante o programa você vai entender bem. É que no último domingo, eu sou casado, né? Tenho a minha esposa há mais de 10 anos, tenho 3 filhos e estou fazendo o caminho para o diaconato. Eu participo de uma paróquia maronita, uma paróquia oriental católica. E eu recebi no último domingo as ordens menores, que é justamente o que a gente vai falar no programa de hoje. A gente reservou essa data para explicar isso. Recebi o subdiaconato, né? Então, desde o último domingo, eu recebi o subdiaconato de acordo com a tradição maronita. Ah, inclusive está aí na tela, já tem algumas imagens. Está aí o bispo Dom Edgar,
Dom Edgar Madi, que é o bispo maronita do Brasil. Estava me preparando naquele momento ali para um rito, que é um rito belíssimo, um rito antigo, muito bonito, o rito da ordenação subdiaconal de acordo com a tradição maronita. Então a gente vai botar algumas imagens durante o programa dessa ordenação subdiaconal, a gente vai entender o que é isso, que são essas ordens menores, e como exemplo vou usar a minha história mesmo, o meu caso que aconteceu no último domingo. Portanto, eu agora sou subdiácono maronita. O padre Guido, que já foi ordenado há muitos anos, também recebeu o subdiaconato. Sim, exato. Não é verdade, padre Guido? Foi a última turma que recebeu o subdiaconato, né? Então é bom explicar para os nossos amigos telespectadores que são estas ordens menores, vamos começar, vamos entender. Estes ministérios. Imaginamos, digamos assim, como uma escada. São os últimos degraus rumo ao sacerdócio. Quando um jovem entra nos estudos de teologia, recebe já uma preparação mais imediata para o sacerdócio. Certo. Antigamente, até não muitos anos atrás, havia uma sequência de ordens menores que a palavra ordem depois mudou para ministério, certo. Por disposição do saudoso Papa Paulo VI, e o jovem se preparava para depois receber a plenitude do sacerdócio com a ordenação sacerdotal. Padre Guido, essa palavra ordem menor, Sim. que está até mais comum a gente usar como ministério agora, especialmente no costume latino, para que as pessoas não se confundam, ainda não é o sacramento da ordem, né? Não, absolutamente. São ordens menores, inclusive, como nós ouviremos daqui a pouco, né? Até um superior de uma casa religiosa pode também dar estes ministérios, né? Certo. Ao passo que para as ordens maiores, única e exclusivamente o bispo. As ordens maiores, onde já é realmente o sacramento da ordem, divide em três, todo mundo já sabe, né? O diaconato, o sacerdócio e o episcopato, né? Certo. Portanto, agora as ordens menores que fizeram parte da história e do caminho da igreja por centenas e centenas de anos, né? Certo. E como você afirmou na introdução, com todo o respeito também de outras igrejas que estão em perfeita sintonia com Roma e que mantêm as suas tradições, inclusive a igreja maronita, exato, né? E quais eram estas ordens menores? Olha, gente, o primeiro passo, uma coisa que aconteceu com você também de anteontem. Não era uma ordem, nem um ministério, mas era um ritual chamado tonsura. Isto é, o bispo cortava o cabelo do jovem em forma de cruz, já para destacar, digamos assim, esta pessoa que um dia seria consagrada para Deus. Certo. A sagrada tonsura, que hoje não se usa mais. Bom, então tonsura é o momento que o bispo está consagrando o candidato e ele corta o cabelo em forma de cruz do candidato, Sim, não é isso? está nos 4 lados, certo? Antigamente as pessoas idosas devem se lembrar, os padres ficavam com uma cozinha bem mostrando a careca que vem na cabeça, né? Bom, era um sinal que ficava para sempre. É um sinal de depois. consagração a Deus, né? Sim. É verdade. Ô Bruno, um amigo telespectador, estou falando aqui com o nosso diretor, a gente vai voltar ainda a falar sobre, vou contar certinho sobre a minha ordenação subdiaconal, mas você tem a imagem da nossa tonsura aí, que nós separamos? Eu mesmo que recebi aqui ó, então o bispo naquele momento, que estava ali me concedendo as ordens menores, está aí ó. Então ele corta em sinal de cruz mesmo, e diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, Padre Guido? Sim. O senhor, Padre Guido, quando o senhor recebeu as ordens menores, o senhor recebeu também a tonsura? Sim, foi o primeiro. O primeiro. Exato, era o primeiro gesto que a igreja fazia, foi até o bispo, inclusive me lembro, certo, em uma cidadezinha bem perto de Roma, onde estava estudando lá na Itália, e começava tudo com a sagrada tonsura. Então, vamos dizer assim, o caminho que abria para as ordens menores, ou para a primeira etapa, ou para o primeiro ministério, vamos dizer assim, que o candidato ao diaconato ou ao sacerdócio, o início era a tonsura. A tonsura. E logo em seguida, Eric, prezados amigos, o bispo logo começava um segundo rito, sempre na mesma cerimônia. Era um rito que também hoje não se costuma mais fazer, chamado ostiariato. Ostiariato. Exato. Isto é,
da palavra latina hostis, que significa porta. E o jovem candidato ao sacerdócio recebia as chaves da igreja. Certo. Era belíssimo o símbolo da chave, e descia do altar, ia até no fundo da igreja, experimentava a chave, geralmente aqueles portões imensos das igrejas antigas, né? Experimentava que funcionava e depois devolvia a chave. Era o poder que a igreja dava de cuidar, de zelar da casa de Deus. Isso é uma belíssima responsabilidade. Inclusive, o jovem hostiário, como era chamado, tinha também o direito, antigamente, de levar consigo a chave da igreja para a sua casa. Então, Era o responsável. Ah, o responsável pela igreja. Sim, sim. Uma espécie de sacristão, podemos dizer assim? Hoje poderíamos dizer uma palavra sacristão. Certo. Mas, olha, era um exercício espiritual, digamos assim, uma atitude para acostumar o jovem a ter familiaridade com a igreja. Legal. Logo, na verdade, os tempos mudam um pouco, mas havia mais uma ordem que hoje não se costuma mais dar. Antes do senhor comentar dessa outra ordem menor, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se alguém pegou a nossa conversa, a gente já entrou no assunto de uma vez, talvez não tenha bem entendido. O Padre Guido está conversando, está explicando sobre algumas dessas ordens menores que estão em desuso, mas não estão em desuso no mundo todo. Estão em desuso para quem usa e está acostumado com o rito latino ordinário, que aconteceu depois da reforma da década de 60, da reforma litúrgica da década de 60. No Brasil, a grande maioria das paróquias celebram no rito ordinário, que é o rito, a gente conhece também como rito de Paulo VI, que tudo que aconteceu na reforma litúrgica da década de 60. Então, o que a gente acabou de mostrar, a tonsura, ou o hostiário, por exemplo, que o Padre Guido estava comentando, não está mais em uso para quem está acostumado com esse tipo de rito, que é o mais comum no Brasil. Por exemplo, vou falar depois sobre os orientais, lá ainda os mantém, que é o caso dos maronitas, que é o meu caso. Lá ainda mantém esse costume. E também entre os latinos que adotam o rito antigo, o rito católico antigo, conhecido também como rito extraordinário latino, ou então romano, é aquele rito que acontecia antes do Concílio Vaticano II, conhecido também como rito de Pio V, né, Padre Guido? Exato. Então, assim, no programa de hoje, só desculpa para a gente continuar, Padre Guido, nós vamos explicar tudo isso, fica com calma. Quando isso aconteceu, essa mudança, o que tem de novo, a gente só está comentando sobre algumas ordens menores, né, Padre Guido? Senão... Exato. Algumas ordens que hoje não estão mais, são mais praticadas, né? Certo. Mas que fizeram parte de uma longa caminhada. Já acabou agora de falar de Papa Pio V, estamos já no ano 1500, olha, já são 500 anos, né? Sim. Que foi o Papa que encerrou o famoso Concílio de Trento, né, praticamente. Agora, havia mais uma ordem, chamada Ordem dos Fosseiros. Uma palavra até meio esquisita, né? O que era essa Ordem dos Fosseiros, Exato. Padre Guido? Fosseiro, hoje poderíamos traduzir em português coveiros. Isto é, na hora do sepultamento de um corpo no cemitério, era o jovem candidato ao sacerdócio que devia, uma vez que o caixão estava lá embaixo na terra, botar a primeira pá de terra, né, para cobrir o caixão. Ah, era o responsável por isso, Ele então. é responsável. Isso é muito significativo para dizer como a igreja acompanha até o corpo humano, feito à imagem e semelhança de Deus, templo do Espírito Santo, até o momento da sepultura. Interessante. Uma ordem que hoje não se costuma mais. E pela pesquisa que eu fiz, também igrejas orientais não tem mais esta ordem dos fosseiros. Eu acredito que não mesmo, está em desuso para todo mundo. Sim. Ninguém mais usa, então, o fosseiro. Exato. Depois havia mais ainda, havia depois uma ordem chamada do exorcistado. Que é isso? Padre Guido, só já completando, a gente pode dizer com T no final e D no final também? Exorcistato? Então, exorcistado, os dois. As duas coisas estão certas, sim, né? Tá. O poder de tornar-se exorcista, isto é, o poder de expulsar o demônio do corpo de algumas pessoas que estão sendo possuídas por Satanás. Certo. Esta ordem menor
que hoje, inclusive, não se costuma mais administrar, né, era conferida a um jovem para que aprendesse, digamos assim, com o sacerdote, este trabalho e esta profissão, que é uma coisa muito, mas muito séria. Alguém poderia perguntar, padre, quer dizer que não era necessário ser o sacerdócio? Não. Foi sempre necessário o sacerdócio, né, para poder expulsar o demônio. Aliás, inclusive, até hoje, os padres exorcistas, para exercer esta profissão, devem estar autorizados diretamente pelo seu bispo diocesano. Esse assunto é sempre interessante. Toda vez que a gente toca nesse assunto, a gente acaba gastando bastante tempo para explicar isso. Já fizemos 2 programas, né? Estão disponíveis, inclusive, lá no portal da Rede Século XXI. Fizemos 2 programas sobre o exorcismo, mas eu acho que em alguma outra oportunidade a gente vai acabar fazendo outro, porque é um assunto bastante recorrente, as pessoas têm muitas dúvidas. A diferença da ação extraordinária para a ação ordinária do demônio e tudo mais. Lá a gente explica certinho nesses 2 programas, vale a pena você acessar o nosso site, portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, e até a página do programa Eclésia estão disponíveis lá para você assistir esses 2 programas sobre o exorcismo. Certo. Então, Padre Guido, nesse costume das ordens menores antigas, o candidato, antes ainda de ser diácono, ou antes de ser padre, ele já recebia uma autorização para iniciar os trabalhos nesse ministério? Sim, exato, para aprender este serviço e imitar, sobretudo, o padre exorcista, certo, acompanhando de perto, né? Porque o sacerdote também, que é chamado para fazer um exorcismo, digamos assim, deve estar muito, muito bem preparado do ponto de vista religioso e espiritual, até com muita penitência, né, com um rigor de vida espiritual e cristã. E, naturalmente, é um trabalho que é sempre bem sucedido, porque o demônio, quando é mandado embora em nome da Santíssima Trindade, é obrigado a obedecer. Bom, a atual legislação sobre o exorcismo não aboliu a prática do exorcismo na igreja, né, Padre Guido? Não. Apenas tem uma regra específica, né? E que condição que um sacerdote pode fazer um exorcismo, Padre Guido? Em primeiro lugar, quando o bispo confirma, através de tantos exames de acompanhamento, que se trata mesmo de uma posse demoníaca. Esta é a primeira condição, né? E para alcançar este objetivo, vários sacerdotes acompanham de perto o caso. Alguém poderia perguntar, padre, mas até hoje o demônio tem este poder? Tem. Não devemos ficar assustados, que o demônio faz qualquer coisa para possuir o corpo, gente. Nunca poderá possuir a alma, né? E a expulsão é do corpo de uma pessoa. E o sacerdote encarregado de fazer o exorcismo, repito, leva geralmente um teor de vida espiritual muito profundo e se prepara com grandes penitências também. Né? E o padre não pode fazer isso sem autorização do bispo. Não pode. Né? O bispo tem que autorizar. E todas as dioceses têm um padre escolhido diretamente pelo bispo para esta finalidade, né? Bom, Padre Guido, antes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo já. Vamos falar das outras ordens menores na sequência? Sim. Porque até agora nós falamos, então, sobre algumas ordens menores que estão em desuso no rito latino atual, ou seja, no rito latino ordinário. Depois do intervalo, eu vou perguntar para o Padre Guido quando que teve essa mudança, quando começou a ficar em desuso. E quais ordens ficaram. Né? E vamos falar quais delas ficaram, só lembrando, a gente falou agora há pouco sobre a tonsura, sobre o hostiário, sobre o exorcistato, e depois a gente vai falar sobre algumas outras ordens. Os fosseiros também. E o fosseiro, é verdade, tinha esquecido do fosseiro. Vamos falar depois do intervalo sobre algumas ordens menores que continuam ainda vigentes. Já eram antigamente, continuam hoje em dia, e como foi essa mudança. Vamos entender tudo isso já, depois do intervalo a gente já volta.